No dia em que a guerra completa um ano, a China apresenta um plano de paz para a Ucrânia. Só que a proposta de cessar fogo foi recebida com ceticismo, como explica o correspondente Américo Martins. Esta sexta-feira, dia 24 de fevereiro, marcou o primeiro aniversário da invasão da Ucrânia por tropas russas e também teve muita movimentação diplomática. Uma das principais veio de Pequim, na China. O Ministério das Relações Exteriores chinês divulgou um documento com 12 pontos propondo a paz na Ucrânia. Os chineses pedem a volta do diálogo diplomático entre russos e ucranianos imediatamente, mas também condena as sanções que são aplicadas pelo Ocidente contra a Rússia. Os chineses também dizem que não querem o uso de armas nucleares nesse conflito. Mas a proposta de paz chinesa não foi muito bem recebida pelo Ocidente. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse que Pequim não tem credibilidade para propor um plano de paz porque a China não condenou a invasão da Ucrânia. Em 4 oportunidades, a Assembleia Geral da ONU aprovou resoluções contra a invasão da Ucrânia. E nas 4 oportunidades, o governo chinês se absteve. Então, como os chineses estão mais aliados ao lado russo nesse conflito, o Ocidente não está vendo com bons olhos a proposta chinesa. Isso é diferente no caso do Brasil, porque Moscou ontem, na quinta-feira, disse que estaria estudando aí a possibilidade de ter o presidente Lula e o governo brasileiro como mediadores de um pacto diplomático para tentar trazer o fim da guerra. O Brasil, ao contrário da China, sempre condenou a invasão russa e também se recusou a vender armamentos e munições aos ucranianos, mantendo uma postura que Brasília diz ser mais independente. Então, eventualmente, uma participação brasileira pode trazer, sim, mais credibilidade para essas discussões diplomáticas. Américo Martins, de Londres, para a CNN Brasil. A intenção brasileira para pôr fim ao conflito foi destacada nas 2 entrevistas que Lula deu à CNN. Primeiro, à CNN Internacional, durante a visita a Washington para se encontrar com Joe Biden, e depois na conversa com a âncora do CNN 360, Daniela Lima. Caio Junqueira está de volta para a gente entender qual vai ser a estratégia da diplomacia brasileira para tocar de paz essa negociação. Caio. Vamos lá, Márcio, vamos dar uma olhada geral aí sobre a visão da diplomacia brasileira sobre esse conflito. A despeito aí dessa pressão ocidental, o Brasil vai insistir uma política de não alinhamento na guerra da Ucrânia. Isso, diplomatas brasileiros diretamente envolvidos nessa formulação da política externa brasileira do governo Lula me disseram que o Brasil se manterá equidistante da Rússia e da Ucrânia e que vai aproveitar os contatos diretos de Lula com lideranças mundiais nos próximos meses para tentar criar aí essa mesa de negociação com países que não se envolveram ainda diretamente na guerra. Primeiro alvo, China. Lula vai ao país no final de março. A ideia é que tente apoio dos chineses para o que vem sendo chamado pelo próprio presidente brasileiro de Clube da Paz ou G7 da Paz. A declaração na quinta-feira daquela autoridade russa de que vê a ideia positivamente foi muito comemorado pela diplomacia brasileira, considerado um gesto claro e concreto de que o país estaria, o Brasil, no rumo certo. Os chineses são considerados o caminho para convencer os russos a aceitar uma mesa de negociação, por estar se tornando cada vez mais aliados da Rússia. Diplomatas brasileiros, quando a gente pergunta sobre as críticas, de que não se trata de algo muito pretensioso, idealista, com argumento, eles rebatem, dizendo que não há alternativa viável para a guerra, senão a busca de uma mediação. A avaliação é de que o estágio atual do conflito é de um impasse que nem os russos nem os ucranianos conseguirão vencer o conflito e que a solução negociada é, portanto, ideal. Tem uma percepção também de que a perspectiva brasileira deve ser obrigatoriamente distinta da de países das potências ocidentais, Estados Unidos e os países europeus, porque esses já se viram envolvidos em guerras diretamente com os russos e haveria, dentre eles, ali uma russofobia que impediria um olhar mais negociado para o conflito e um discurso com ênfase pró-Ucrânia, pró-Rússia, pró-paz. Do lado dos americanos, tem uma leitura que a guerra, uma leitura dos brasileiros, de que a guerra, em certo sentido, tem ajudado os Estados Unidos a retomar uma influência sobre a Europa e afastar o continente da dependência energética russa, em especial do gás
natural. E também forçou, sob essa ótica, né, a guerra forçou os europeus a discutir alternativas, ou seja, para olhar, para esse olhar de parte de diplomatas brasileiros, o conflito tem ajudado os Estados Unidos a recuperar um espaço geopolítico perdido. Não haveria, portanto, bom-mocismos aí. Fontes do Itamaraty, já estou terminando, também colocam que os americanos e os europeus que acusam o Putin de violar tratados internacionais também o fizeram em diversas ocasiões nas últimas décadas. E citam, desde eventos recentes, né, como o reconhecimento da Alemanha e da França do território de Kosovo e a invasão do Iraque pelos Estados Unidos. Até eventos mais antigos, a questão toda envolvendo o conflito árabe-israelense na Palestina. Tem, em suma, concluindo, uma leitura de que o que está em xeque são dois grandes princípios internacionais. Respeito à integridade territorial, que é o que as potências ocidentais têm reivindicado, né, para condenar a invasão da Ucrânia, e um outro princípio, que a diplomacia brasileira tem colocado também na mesa, nos bastidores, o princípio da autodeterminação dos povos, em que se baseia ali países que eles veem espaço para defender uma identidade russa de parte da população que vive na Ucrânia. Márcio. A geopolítica não é simples, Caio. Não, nem um pouco, nem um pouco. Assim como a política brasileira também, né? Que é a minha área fim. Mas a geopolítica é extremamente complexa, Márcio. Mas a gente tenta decifrar um pouco aqui. Claro, claro. Ainda mais nesse caso de guerra envolvendo tantos atores e tantos interesses, principalmente. Muito obrigado, Caio Junqueira. A CNN Internacional voou num helicóptero militar da Ucrânia perto da cidade de Bakhmut. A cidade é palco de uma das mais sangrentas batalhas desde o início desse conflito. Essa reportagem exclusiva mostra o desafio das tropas ucranianas, que enfrentam invasores com helicópteros antigos, mas superam essa deficiência técnica com muita coragem. O alvo são as tropas russas. Dois helicópteros ucranianos disparam contra as tropas russas perto de Bakhmut. The Russian aircraft are waiting around the border. It's on the front line. You should be careful when we go. We should fly on very low altitude and very low speed to prevent our recognition. Abaixo, as trincheiras e vilas ucranianas despedaçadas pela guerra. When you took off this morning, were you frightened? Why? Well, because the Russians want to kill you. So we don't have any other choice than to fight with Russians. If you're frightened, you should stay at home. This Soviet-era helicopter is about 30 years old. The threat against it is extreme, and as a result of that, we're having to fly quite literally below the height of trees, climbing and dipping with every piece of woodland that we pass. Construídas para o transporte, as aeronaves são alvos vulneráveis quando sobem para lançar foguetes. He went on, "We need new attack helicopters, new jets. Unfortunately, our equipment is old and its range is very small and it's inaccurate." Em um ano de combate à invasão russa, a Ucrânia ainda pede helicópteros e jatos avançados. Até agora, a resposta dos aliados foi desculpa, mas não. Então, lutam com o que têm. With what they've got. O repórter Matias Brotero está aqui no estúdio com a gente e ele vai explicar por que essa guerra, ao longo deste um ano, teve menos ataques aéreos se a gente compara com outros conflitos históricos, né, Matias? Boa noite. Ótima noite a você também, Márcio, vocês que nos acompanham em casa. Exatamente, Márcio. Se a gente comparar, por exemplo, com a Segunda Guerra Mundial, essa é uma guerra que tem pouco atrito militar entre, estou falando, caças, a batalha pelos ares que a gente via, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. E um dos principais motivos são os drones. Os drones são responsáveis em grande parte, claro, após o início da guerra, um dos principais motivos pelos quais os russos e os ucranianos passam a evitar colocar os equipamentos deles em prática nos ares. Porque no começo da guerra,
os russos vieram com tudo. Eles tentaram destruir, inclusive, grandes aeroportos dos ucranianos, mas eu falei com um especialista hoje que me falou o seguinte, olha só, no começo os ucranianos perceberam essa ofensiva russa e bolaram uma estratégia para dividir todos os equipamentos deles ao redor de toda a região da Ucrânia, dificultando o acesso russo. Vamos falar então um pouquinho dos drones. Eu separei dois principalmente. Do lado da Ucrânia, o equipamento turco Bayraktar TB2, né? É um drone relativamente barato, comparando-se com outros drones. Tem sido bastante utilizado pela Ucrânia, mas a Ucrânia é um país que não tem uma variedade muito grande de drones. E é curioso que eles têm usado até aqueles drones civis, sabe aqueles drones que a gente compra para fazer imagem de casa mesmo? Eles têm adaptado esses drones. Já a Rússia tem uma grande variedade de drones, mas de acordo com a própria imprensa internacional, que tem coberto bastante de perto, é difícil ter acesso às informações na Rússia, mas diz que a Rússia está com dificuldade de produzir esse material. Então a gente está falando desse equipamento russo, o Orion é um equipamento da própria Rússia, então eles não precisam importar e mesmo assim estão com dificuldade de produzir. Agora, mesmo assim, os drones têm sido bastante utilizados para substituir os combates aéreos. A gente separou também uma outra tela para mostrar para vocês outra maneira que acontece, que evitou que essa guerra acontecesse mais pelos ares. A gente está falando da defesa, agora particularmente dos ucranianos. Vou começar pelos Stingers. Os Stingers, ontem a gente trouxe aqui falando um pouco de infantaria, um pouco de ataque do chão direto. Os Stingers, eles são mísseis hipersônicos, eles têm capacidade de derrubar aviões a alturas relativamente, a uma altura bastante alta, quilômetros acima do céu, mas com velocidades hipersônicas, e eles têm uma particularidade, eles conseguem identificar o calor. Então, foram muito utilizados pela Ucrânia e responsáveis por evitar que a Rússia levasse aquela superioridade aérea deles. Os Patriots, os americanos Patriots, que os ucranianos receberam também, foram muito importantes porque eles têm uma alta capacidade ibérica de destruição, assim também como as baterias antiaéreas S-300. Mais uma vez, esses equipamentos foram muito destruídos logo no começo da guerra. Mesmo assim, a Ucrânia conseguiu segurar a barra e a Rússia percebeu que não fazia sentido colocar os aviões deles, uma vez que a Ucrânia já estava preparada para se defender. E falando um pouquinho sobre ataque, Márcio, até porque a gente falou agora há pouco, a gente viu aqui na reportagem aquele helicóptero bastante precário do lado do ataque da Ucrânia. É interessante a gente dizer, nessa tela que a gente vai mostrar agora, os helicópteros ucranianos são principalmente da época soviética, os aviões são da época soviética. Olha só, esse é o helicóptero Mi-8, é aquele que a gente estava vendo. Ele é um helicóptero de transporte, adaptado. E inclusive eu conversei com uma pessoa hoje que me falou, essas missões com esses helicópteros são consideradas muitas vezes missões suicidas. Nossa. Porque eles são blindados e não são tão blindados e facilmente furáveis, né? O MiG-29, por que eu coloquei o MiG-29 aqui? Porque é um avião que é soviético e já se fala sobre a possível doação de aviões por parte do Ocidente. Só para finalizar aqui, a Força Aérea Britânica está treinando pilotos ucranianos, mas por enquanto não tem expectativa de que esses equipamentos, essas aeronaves, sejam enviados. Por enquanto, tem só relatos de que alguns poloneses tenham sido levados, ou pelo menos partes de aeronaves polonesas levadas à Ucrânia, mas por enquanto nenhuma confirmação. E o Sukhoi, por último, é também uma aeronave soviética da década de 80, o que mostra que sim, a capacidade ucraniana aérea é antiga, há uma expectativa de chegada, mas por enquanto sem nenhuma confirmação. Por enquanto eles usam muito dos drones, é uma guerra de drones, e um especialista me falou o seguinte hoje, possivelmente essa é a última guerra aérea que a gente vai ver, Márcio. Essa deficiência toda justifica os pedidos desde o começo da guerra por parte do governo ucraniano de aviões, tanto dos Estados Unidos quanto da OTAN, mas até agora nenhuma resposta. Obrigado, Matias Brotero. O Matias fez a reportagem que a gente vai ver agora. Nesses 365 dias de guerra, a vida de toda uma população foi completamente alterada. Quem continua em cidades como Kiev, por exemplo, vive num lugar escuro, sombrio, muitas vezes com dificuldade para conseguir itens básicos. Mas cerca de 8 milhões de pessoas optaram por viver em outro país. Migraram, principalmente para a Europa. They're destroying my home, my country. It was such a beautiful city, Mariupol.
they just destroyed everything. Um ano depois, a invasão dói como no primeiro abalo. And you know why they destroyed? Because in 2014, this was the only city that stayed, that they didn't let Russians take it over. Oksana se refere à anexação da Crimeia pela Rússia, que deu início à batalha por Donbass. A guerra, na verdade, começou bem antes de fevereiro de 2022. O leste da Ucrânia é um retrato da herança soviética e de séculos de imposições que a Rússia deixou. A destruição também afetou relações de famílias que têm raízes nos dois países. Cada família lá nessa região tem a sua própria tragédia, porque não aconteceu num dia. Mas de um dia para o outro, mais de 8 milhões de imigrantes tiveram que buscar acolhida em outros países da Europa. Muitos mudaram até de continente. A Oksana, a mãe dela e a Natália encontraram no Brasil um novo ponto de partida. O Brasil passou a facilitar a entrada de ucranianos e apátridas em fuga de guerra a partir de março do ano passado, após a publicação de uma portaria do Itamaraty e do Ministério da Justiça. O texto permite acesso a vistos para acolhida humanitária e possibilita também a residência temporária no país por 2 anos. A medida foi estendida até março de 2023. No campo diplomático, o governo russo avalia uma proposta do presidente Lula para mediar a paz na Ucrânia. E um dia antes da marca de 1 ano da invasão do exército russo, a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução que pede a retirada das tropas russas na Ucrânia. O texto traz recomendações do Brasil para a cessação de hostilidades entre os países. Na opinião do encarregado de negócios da Embaixada da Ucrânia, a posição do Brasil na ONU contribui para o fim da guerra. Em entrevista exclusiva à CNN, ele sugere que o país ajude a implementar um plano apresentado pelo presidente ucraniano durante a cúpula do G20 na Indonésia. Tomando em consideração essa posição do Brasil, gostaríamos de contar com a ajuda do Brasil na implementação do plano de 10 pontos da Fórmula da Paz. O Brasil, porém, não aplicou sanções econômicas à Rússia. O presidente Lula afirmou que não haverá participação alguma do Brasil na guerra, mesmo que indireta. A posição brasileira agrada o Kremlin, como explica o embaixador da Rússia no Brasil em entrevista à CNN. Nós altamente apreciamos o fato que a República Federativa do Brasil não quer aplicar as sanções ilegítimas inventadas pelos Estados Unidos e os seus parceiros no Ocidente contra o nosso país e a recusa de fornecer material bélico para o regime fantoche de Kiev. Zelensky vem pedindo que toda a comunidade internacional apoie a restrição de relações comerciais com a Rússia, um sentimento compartilhado pela população ucraniana. I know that it's not going to happen that every country is going to cut their ties with Russia, but at least some of the countries, at least most, the nations that value democracy and freedom, I think at least they should do that, something like that. So, because in long term, this war affects everyone. Existem atualmente cerca de 600 mil pessoas de origem ucraniana no Brasil. Segundo a Polícia Federal, neste último ano, 709 ucranianos cruzaram as fronteiras com o Brasil e conseguiram um documento de residência. Desde o dia em que a guerra na Ucrânia começou, o Itamaraty emitiu ao menos 187 vistos de acolhida humanitária. O presidente da representação ucraniano-brasileira explica que já é possível ver um movimento de ucranianos voltando ao país de origem. Para ele, a chegada dos refugiados renova laços entre os países. Vendo a solidariedade do povo brasileiro, que eles todos dedicam ao povo ucraniano, nós sentimos cada vez mais orgulhosos de sermos brasileiros. Sem perspectiva de término, o êxodo, considerado pela ONU como uma das maiores crises de deslocamento forçado de pessoas desde a Segunda Guerra Mundial, só tende a continuar. E apesar de os olhos dos ucranianos estarem voltados à pátria-mãe,
o tempo indeterminado da guerra levanta uma possibilidade cada vez mais real de uma mudança permanente na vida daquelas pessoas que buscam refúgio em outro país. E em meio à destruição diária, o jeito é tentar renovar esperança a cada dia. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu gostaria de ficar em um lugar porque eu gostaria de fazer minha vida agora de novo e não quero mudar mais.